todos, companheiros de Terra, mais uma vez. Eu sou o Epêneto Ernesto Romano Joaquim, discípulo do único verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para a salvação desta geração. Isto é, o profeta Caco Filipe. Estou aqui para abordar acerca do meu tema: quais são os filhos do diabo e quais são verdadeiramente os filhos de Deus. Mas agora, você veja só, neste momento que nós estamos, há muitas denominações religiosas, há várias destas denominações religiosas, e sobre as quais têm doutrinas diferentes. Mas o que acontece? E tem os encontros ecumenicos, as quais se encontram todos reunidos. Meus amados companheiros, retenham isso, que os filhos do diabo são somente aqueles que estão nas cantinas, andando a fumar e consumir. Na verdade, existem esses líderes religiosos, neste caso eu posso dizer, esses sedutores que estão sobre a face da terra. Esses são melhores, são demônios em carnes, são demônios que se encarneceram e estão ali em casaco de ovelhas a fim de roubar da humanidade. Meus amados, retenham isso. Você veja só, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de ordem. Você imagina, a Igreja Católica, o batismo é com caneca e aí tem adorado o ídolo, neste caso a Ave Maria, ou seja, tem venerado. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não têm comido porco, eles apenas seguem mandamento do judaísmo, isto é, mandamentos antigos. E nós vemos as igrejas pentecostais, elas têm deixado mulheres pregando nas igrejas. Meus amados irmãos, ou melhor, meus amados companheiros de terra, tem que ter em conta disso. Você vê, Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de ordem. Por que essa tais confusão? Entenda só, por que essa tais confusão? Essa tem suas doutrinas, essas têm suas compreensões sobre o pecado original, essas têm suas compreensões sobre o batismo. Isto é pura confusão, meus amados. E isto não é nada da palavra de Deus. Isto é fora da vontade de Deus. Mas você veja só, Deus nem é Deus de confusão. De acordo com 1 de Coríntios, no seu capítulo 14, nos seus versículos 33, diz: Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de ordem. E de acordo com o mesmo capítulo mencionado no capítulo 38, aí diz que reconheçam que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Você vê, na igreja pentecostal, aí mulher prega, mas a Bíblia proíbe isso. Retenham isso. Eu posso dar um exemplo muito prático do município onde eu me encontro, no município do Lubalo. Aqui há um líder pentecostal, neste caso. Nós fomos falar com ele. E o que acontece? Ele aí começou a nos ralhar e dizendo para bater da sura, meus amados. Você imagina só, um servo de Deus a fazer isso. Isso não é nada servo de Deus. Não é nada servo de Deus. Ainda fica a prometer seu irmão, porque se puder estar com o discípulo do profeta Filipe, porque vai lhe bater, vai lhe chutar em casa, vai lhe matar. Isso não é servir Deus. Apenas isso diz colonização. Entendam? Isso diz colonização. Na verdade, tem que ter o conhecimento de que os filhos do diabo não só estão nas cantinas a fumar cigarro, mas sim esses líderes religiosos são demônios em carnes. Por exemplo, os papas, os pastores, os reverendos, os bispos e outros são sim servos do diabo Satanás. Quero que os amados de terra retenham isso. Agora, eu vou abordar na parte dos filhos de Deus. Meus amados, nós temos visto realmente na Bíblia. Tem ali a carta de Gênesis até o Apocalipse. Tem ali, a Bíblia menciona de Moisés, Josué, Jeremias, Isaías, Abacuque, Jesus de Nazaré, Paulo e assim por diante, meus amados. Quero só que os amados retenham isso, devem ter o conhecimento. Esses nomes que eu acabei de mencionar não são nomes de denominações religiosas, mas sim são nomes de profetas que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo Deus, pode enviar. Agora, para nós identificarmos que este é um servo ou filho de Deus, porque em cada geração em geração, no exemplo prático, no momento do profeta Moisés, o profeta Moisés, ele teve uma mensagem, um chamado e uma comissão, entendam? Certo. Agora,
quando o profeta Moisés pregou a sua mensagem, todos aqueles que eram filhos de Deus saíram se reunir em volta da sua mensagem. Retenham isso, repito. Todos aqueles que são filhos de Deus seguiram a sua mensagem. Então, também no momento do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo pregava a sua mensagem, todos os filhos de Deus saíram ao encontro dele, seguindo a mensagem que o Senhor Jesus Cristo prega. Então, nesta geração em que nós vivemos, neste pleno século XXI, todos devem saber que Cacó Filipe é um profeta que Deus enviou para a salvação de toda a humanidade. Fora da mensagem em que ele tem pregado, todo o resto faz a obra do diabo Satanás, meus amados. Deve reter, porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo prometeu na carta de Mateus 23, no seu versículo 34 a 35, que eis que eu vos enviarei profetas, meus amados. Retenham isso, devem ter isso. E na carta de Apocalipse 22:6 diz que Deus é Deus dos espíritos dos profetas. E na carta de Amos 3:7 diz que Deus não fará algo sem que tenha revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas imaginemos, se Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Porque, e a Bíblia declara em Hebreus que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Porque no Antigo Testamento ele enviou profetas, no começo ele enviou profetas e a nós nos enviou uma Bíblia. Isso não é justo, isso é injustiça. E Deus não é Deus injusto, mas sim é o Deus justo. Retenham isso. Compreendem, meus amados? Retenham isso. Então, é um pouquinho disso que eu tinha a abordar convosco neste dia, acerca de como identificar os filhos, ou quais são os filhos do diabo e quais são os filhos de Deus. Eu convido a todos vós que assistiram este vídeo a fim de baixar o livro de Mateus 25:6, que é a mensagem do nosso tempo, em site www.mateus256.org. Então, que Deus vos abençoe e que vos liberte.